Olá pessoal, olá, vamos lá, vamos para mais uma aula. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre ética. Estamos indo aí para o nosso quarto vídeo, né? Quarto ou quinto vídeo, já não estou bem lembrado. E hoje a gente vai estudar um pouquinho aqui sobre o objeto da ética, né? Espero que vocês já tenham lido o texto, né? Se não leram ainda, preferencialmente leiam, né? Peguem o texto, está lá no Cigar, já está disponível para vocês. A gente vai dar hoje a gente vai trabalhar um pouquinho esse texto do Sanches chamado O Objeto da Ética. Esse texto, basicamente, o autor ele vai trazer uma ideia, uma concepção da ética, a qual, eu vou ser sincero, eu não concordo muito, não gosto, tá? Mas eu estou trazendo para vocês porque é uma possibilidade, é um modo de entender a ética no tempo, nessa época que a gente vive hoje, a época contemporânea. Então, embora eu não goste muito, não concorde muito, mas ela é válida, né? Então a gente vai dar uma olhadinha nelas aqui, que é tentar entender a ética do ponto de vista da ciência, né? A ética como uma ciência. Eu particularmente gosto mais de entender a ética como uma filosofia, como dentro do campo da filosofia. Mas, né, como é uma concepção considerada válida e ela está aí, ela tá vindo, né? Vamos dizer assim, ela não tá estruturada ainda, mas ela está em fase de estruturação. Então eu trouxe esse texto para vocês, que é para vocês também terem conhecimento dessa outra forma de entender a ética, né? Forma de abordar a ética. Mas vamos lá. Então esse texto especificamente ele vai estar falando um pouquinho sobre, né? Vocês já leram um texto, espero, né? Sobre como a ética deve ser vista, pode ser entendida, né? Como uma ciência, e sobre qual é o objeto então dessa ciência, que no caso aqui da ética, para a ética aqui para Sanches, né? O objeto vai ser a moral. Não só para Sanches, para Sanches, é o espanhol, né? Nome difícil. O objeto da ética, se vocês lembrarem lá do que a gente viu com Aristóteles, né? Aristóteles ele buscava entender, argumentava que o objeto da ética seria o bem, né? Só que esse bem ele precisa efetivamente se concretizar no mundo real, no mundo concreto, né? E como é que esse bem vai se concretizar no mundo real? Ele se concretiza com base nos comportamentos das pessoas, né? Então, o comportamento que as pessoas emitem para alcançar aquela finalidade lá que o Aristóteles tanto debatia lá no texto dele, né? Então, essa finalidade, esse comportamento que a gente vai fazer, que é sempre um comportamento visando, né, algo bom, algum bem, que se vocês lembrarem, as pessoas não se comportam visando o mal para si, né? Esse comportamento ele vai gerar o hábito, esse hábito vai gerar costumes, né? E os costumes é o que a gente chama de moral. Então, em última análise, a gente costuma dizer que a moral é o objeto da ética, tá? Não só para Sanches, tá? Vários teóricos aí da filosofia vocês vão encontrar isso. A ética como sendo uma reflexão sobre a moral, que é isso que a gente vai. Você já leram um texto, você já deve ter visto que é isso que a gente vai estar abordando no texto, tá? Então vamos lá, vamos começar, senão a gente acaba ficando um vídeo muito longo, né? Então, aqui, né, ele começa o texto falando ali sobre problemas morais, né, ou também e os problemas éticos, desculpa, entendeu? Problemas morais e problemas éticos. Então ele vai colocar assim: durante a vida cotidiana surgem continuamente problemas que nos colocam em dilemas sobre o que fazer ou o que considerar certo, né? Problemas esses que são imperiosos para a nossa existência, como por exemplo, podemos julgar os atos de alguém? Qual a nossa responsabilidade sobre determinados fatos, né, etc. Ainda há alguns exemplos lá no texto, né? São problemas que não dizem respeito apenas às pessoas que o propõem. São problemas práticos e, dependendo da decisão tomada, as consequências dessa decisão afetam a vida de outras pessoas, né? Então aqui eu trouxe uma ilustração só para vocês observarem. Essas fotos que vocês estão vendo aqui é de uma menina. Isso aqui é de uma campanha antiga que rolou nos Estados Unidos de combate às drogas. Eles diziam assim: olha o que as drogas fazem com você, né? Então essas fotos aqui são várias fotos que foram tiradas dessa moça aqui durante todas as vezes que ela foi presa, envolvida com tráfico ou consumo de drogas. Agora não estou bem recordado. Então vocês podem observar aqui que ao longo do tempo, né, essa aqui foi a primeira vez que ela foi presa, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava vez, né? Então dá para ver bem a diferença dela da primeira vez que ela foi presa para a última vez que ela foi presa, né? Qual é a mensagem dessa campanha, né? Quando eles fizeram, foi essa no cabelo. Olha o que as drogas fazem com você.
Mas aí, e por isso, né, existe todo o combate às drogas, tudo mais, a repressão contra as drogas, consumir drogas é crime e tudo mais. Aí a gente poderia dizer assim, bom, mas o ato de consumir droga, né, é um ato que efetivamente diz respeito somente a minha vida, né? É uma decisão minha, ou no caso aqui é uma decisão dessa garota. Se ela quer consumir droga, né, até cair e acabar desse jeito como ela está aqui, isso é um problema dela, não é um problema meu ou é um problema nosso, né, enquanto sociedade. Porém, aí é o que o Sanches vai estar colocando ali no texto, né, alguns comportamentos, como, deixa eu ver se eu tenho aqui, como podemos julgar, né, os atos de alguém aqui, né, como que eu posso, qual a nossa responsabilidade sobre esses fatos, né, são problemas práticos que, dependendo da decisão que é tomada, causam consequências sobre a vida de outras pessoas. O ato dela usar drogas não traz apenas uma consequência sobre a vida dela, traz uma consequência para a vida de todo mundo que está envolvido diretamente com ela, ou muitas vezes até indiretamente com ela. Então, por exemplo, toda vez que ela acabou indo presa, algum parente, algum amigo, alguém teve que ir lá se apurrinhar, tirar ela da cadeia, pagar fiança, tudo mais, né? A própria família dela, os pais, os avós, tios, imagina o grau de preocupação desse pessoal quando essa mulher de repente sumia e voltava, sei lá quando, 3, 4 dias depois, lá, cheio de drogas, ou com drogas, ou com algum problema, ou pegar alguma doença, ou efetivamente, né, se envolver com a polícia, como foi aqui. Imagina como isso aqui deve ter causado transtorno para todas as pessoas que conviviam com ela. Então as pessoas que estavam diretamente próximas dela foram afetadas pela decisão individual dela de emitir um comportamento, né, no caso aqui o de consumo de drogas. Do mesmo modo, as pessoas que, por exemplo, que não estão diretamente ligadas a ela, mas que pagam impostos, por exemplo, né, ela acabou tendo que ir para fazer um tratamento para desintoxicação, ou até mesmo pagar a polícia para fazer a repressão a ela. Então, acabou influenciando toda uma cadeia de pessoas por conta de uma decisão que ela muitas vezes tomou em cima da vida própria. Eu sei que isso é complicado, né? Ainda mais questão de drogas, que a gente poderia dizer, mas se a droga não fosse proibida, se fosse liberada, não precisaria gastar dinheiro com polícia para fazer repressão, verdade, né? Então, de novo, isso aqui é um problema que envolve questões éticas, né? Devemos ou não devemos liberar as drogas? O indivíduo é livre para fazer o que quer do seu próprio corpo ou ele não é livre? Né? São questões, que é como a gente está trazendo aqui no texto, né? Que são problemas morais, problemas práticos, né? Que acabam, de certo modo, influenciando não só a vida das pessoas que emitem comportamento, mas a vida de todo mundo que está em volta. Um outro exemplo aqui, para brincar um pouquinho, né? Trouxe aqui uma tirinha do Calvin, né? Ou seja, acho que vocês conhecem o Calvin, né? Então ele está aqui na escola, está falando com a professora dele, né? Dona Doroteia, né? Ela fala, sim, Calvin, né? Se os ignorantes é que são felizes, né? Então, partindo da premissa que a ignorância é a felicidade, né? Então esta alma é uma tentativa deliberada de sua parte de privar-me da minha felicidade, né? Então, se você está tentando me dar conhecimento, acabar com a minha ignorância, você quer acabar com a minha felicidade, né? A qual é o meu direito inalienável de acordo com a nossa Constituição. Sendo assim, exercerei minha prerrogativa de não querer aprender esta matéria e irei para o parquinho, né? Aí está saindo da sala, né, para ir para o parquinho brincar. Aí a professora agarra ele para voltar para a sala, aí berra aqui, né? Socorro, ditadura, tal. Então a piadinha, né? É uma tirinha aqui de jornal, né? Mas ela, apesar de ser uma piada, ele tá brincando e trazendo uma reflexão para uma coisa séria, né? Que é a questão, por exemplo, da liberdade individual. Até que ponto? Por que uma criança não pode chegar e dizer não quero ir para a escola? Né? E a gente pega e força a criança a ir para a escola. Né? Eu não quero ter que aprender determinada coisa. A gente diz para ela, desculpa, mas você vai ter que aprender gostando ou não gostando, você vai ter que ir. Né? Por que a gente faz isso? Né? Porque o comportamento dela, a ação dela, não vai dizer respeito somente a ela. O ato dela ir para a escola ou não ir para a escola vai acabar influenciando todo um coletivo depois. Então a gente precisa refletir até que ponto a gente pode deixar, até qual é o limite que a gente dá, por exemplo, para uma pessoa, ou no caso aqui brincando, né, para uma criança, para ela decidir, né, até que ponto ela pode fazer as coisas ou ela não pode fazer as coisas. Né? Então isso são problemas reais, são problemas concretos da nossa vida, que a gente vai falar que são problemas morais, né, que vão demandar de que a gente pare para refletir sobre isso. Né? Então vamos lá, aí a gente vai colocar aqui, né? Em situações como essas, né, onde é difícil decidir sozinho, os indivíduos se defrontam com a necessidade de pautar seu comportamento por normas que se julgam mais apropriadas ou mais dignas de serem cumpridas. Né? Então, quem está querendo colocar aqui? Olha, em situações como essa daí,
como por exemplo, né, da criança ir para a escola ou não, né, é uma situação complicada. A criança vai dizer, tá frio, eu quero dormir um pouco mais, eu não quero ir para o colégio, e você fica com dó, né, teu filho ali. Mas como é que eu decido se eu deixo, então hoje ele não vai para a escola, porque fica em casa, ou eu digo, filho, desculpa, né, engole o choro, tu vai para aula assim e não tem conversa. Para eu poder ficar tranquilo para tomar essa decisão, eu e qualquer pessoa, né, ele coloca lá no texto, né, as pessoas geralmente costumam se pautar por normas, tá aqui, ó, né, as pessoas têm a necessidade de pautar o seu comportamento por normas, ou seja, pelos costumes que a gente tem, por aquilo que todo mundo faz, né, são normas que a gente julga que são apropriadas ou mais dignas de ser cumpridas, então a gente faz que geralmente, entre aspas, né, todo mundo faz. Aí vai dizer assim, nesse caso, disse que a pessoa se comporta moralmente. Por que moralmente? Porque ela se comporta de acordo com os costumes. Ela se comporta de acordo com o modo como todos nós aqui nesse grupo, nessa comunidade, nessa sociedade, agimos, né? Então, sobre esse comportamento pautado nas normas, né, o correto é todo mundo mandar o filho para a escola. Então, tudo bem. Então, a gente pega e manda o filho para a escola, né? Sob esse comportamento pautado nas normas, as outras pessoas o julgarão, também pautadas por normas estabelecidas, e a partir disso formularão juízos como fulano agiu bem mentindo naquela situação, naquela circunstância. Aí, bom, antes de eu explicar aqui, eu vou mostrar a tirinha aqui, né? Fica mais fácil para explicar com essa tirinha. Então, isso aqui também é uma tirinha de jornal, do Snoopy, né? Quem é muito novo de repente não chegou a conhecer o Snoopy, mas antigamente isso aqui era um desenho muito famoso na televisão, né? Então tá aqui uma personagem lá do desenho falando, Minduim é esse aqui, né? Esse personagem aqui, Charlie Brown, né? Também a chamava de Minduim. Ei, Minduim, adivinhe, estou concorrendo à Rainha da Primavera, na nossa escola. Aí ele responde para ela, né? Que interessante, a Lucy já foi escolhida na nossa escola. Aí ela responde para ele, a sua escola tem um padrão de exigência bem baixo, hein, Minduim? Aí ele fala para outra menininha aqui do lado, né? Ela te disse parabéns, né? Ora, o que ele fez aqui, né? Ele acabou de mentir, né? Vamos ver aqui a tirinha, estudar aqui a tirinha, né? Estão conversando aqui, essa menina fala mal dela, né? Quer dizer, olha, a tua escola tem um padrão baixo, hein? Escolhe uma guria feia para ser a rainha da escola lá, pelo amor de Deus, né? Aí, quando ele vira para ela pergunta o que ela disse, né? Ela fala, ela te deu parabéns pela vitória e tal, né? Ele mentiu aqui, né? E a gente vai dizer assim, tá, ele agiu bem ou agiu mal mentindo nessa situação? Se a gente for pela regra pura e simples, né, a gente vai dizer, mentira é uma coisa errada, mentira é uma coisa ruim. É isso que a gente aprendeu, é isso que a gente estabeleceu como norma, como conduta, como forma de comportamento. Porém, em algumas situações, como está aqui, né, é preferível você fazer uma mentirinha e não abalar uma amizade, às vezes, entre pessoas, ou então não abalar a autoestima de alguém por uma coisinha que não custa, uma coisinha que não vai matar ninguém. Então veja, a decisão dele de efetivamente falar a verdade ou mentir, ela foi pautada sobre normas da cultura, né, ou normas da sociedade. Onde a pessoa vai dizer, olha, tem vezes, apesar de que mentir é uma coisa que é errada, mas tem vezes que é mais humano, tem vezes que é mais sabe assim, é mais digno você falar uma pequena mentira que não vai causar grandes danos para ninguém do que você falar a verdade e de repente destruir uma pessoa. Então, quando uma pessoa age assim, as pessoas que vão estar observando ele, no caso aqui nós, né, que estamos vendo a tirinha, a gente vai julgar o comportamento dele, também pautados em um comportamento, também pautados em normas que a gente já tem pré-estabelecidas. Né, que a gente vai dizer assim, não, tudo bem, mas nesse caso, né, eu sei que mentir é errado, mas nesse caso, até que ele agiu bem, né, ele não causou mal nenhum, não causou dano nenhum, então nesse caso uma mentirinha aí, ela é aceitável, né. Então o que o Sanches está colocando aqui no texto? Ele vai dizer assim, olha, as pessoas se comportam, né, para reduzir a sua angústia de não saber como lidar em situações que são difíceis, as pessoas geralmente se comportam de acordo com todo mundo se comporta, né. De acordo com o costume. As outras pessoas que vão observar a nossa ação, elas vão olhar para a gente e vão dizer assim, ok, o cara realmente se comportou bem naquela situação, ele fez como tinha que ter sido feito mesmo. E elas fazem isso por quê? Porque elas também estão refletindo sobre a nossa ação a partir dos nossos costumes. Né? Então, dentro dos nossos costumes, existe uma prática, um comportamento prático, que é a gente efetivamente agir, fazer,
e também existe uma reflexão, né? Uma reflexão sobre aquele comportamento que a gente executa. E essa reflexão aí é da onde vai começar a fazer o surgimento da ética que ele vai colocar, né? Então, desse modo, aqui, né, temos de um lado as formas de comportamento humano, face a problemas chamados morais, e de outro lado temos os juízos. Né? De outro lado, né, juízos que aprovam ou desaprovam essas ações. Mas tanto os comportamentos quanto os juízos apontam para normas que ditam o que deve ser feito, né? Então, o que ele está colocando? Olha, na vida real é isso. A gente vai ter, no dia a dia, né, normas que vão, formas de comportamento, né, perante os problemas que a gente vai considerar morais, aqui, né, devo ceder ou não devo ceder o lugar para uma senhora idosa, né? Mas do mesmo modo que existe esse comportamento aqui, cedo ou não cedo o lugar, existem outras pessoas que vão julgar o nosso comportamento a partir também disso que a gente costuma realizar normalmente, né? A partir disso que a gente chama dos nossos costumes. Então, o comportamento humano, né, prático, moral, varia de cultura para cultura, claro, né, e de época para época, mas, independentemente disso, remonta às origens do homem como ser social. Aqui está retomando um pouco até aquela questão lá que a gente já viu do próprio Platão, do próprio Aristóteles, né, que, embora a gente saiba que o comportamento prático, né, o comportamento moral, os costumes, né, eles vão variar de uma cultura para outra, de uma época para outra, independentemente disso, né, os nossos costumes, os nossos comportamentos, eles vão estar sempre sendo entendidos a partir da relação do homem com a sociedade. Não nunca o homem isolado, né? Se o homem vivesse isolado lá no meio do mato sozinho, não haveria necessidade de uma reflexão sobre o seu comportamento, porque ele está lá, ele está sozinho, né? Mas como o homem não vive sozinho, não vive isolado, ele vive num contexto social, é preciso que haja essa reflexão sobre esse comportamento, né? Então, aqui, o comportamento prático moral, presente desde a origem da humanidade, é sucedido pela reflexão sobre ele. Está aqui, né? Ó. Então, o ato de eu agir, consequentemente, vai levar depois a uma reflexão do tipo: agir ou não agir direito? Agir ou não agir bem? Fiz ou não fiz certo? Né? Os homens não só agem moralmente, ou seja, não só agem conforme os costumes, mas também refletem, né? Ou seja, pensam sobre essa ação. O comportamento moral passa a ser objeto da reflexão e assim dá-se a passagem do plano da prática moral para o da teoria moral. Isso coincide com o início do pensamento filosófico que se dedica aos problemas, que se dedica aos problemas teóricos morais ou problemas éticos. Então, o que ele está colocando aqui? Né? O que ele está dizendo nessa parte aqui do texto? Ele está dizendo assim, olha, o homem sempre, né, você sempre vai pensar o homem em relação a um coletivo, em relação a uma sociedade. Porque se o homem vivesse sozinho, isolado, né, no meio do mato, não tinha necessidade nem de refletir sobre o comportamento dele, porque era ele com ele mesmo. Mas como eu ajo num mundo, num coletivo, numa sociedade, e a ação, as minhas ações, elas repercutem, né, na vida de outras pessoas, eu sou obrigado a pensar a ação, né, eu sou obrigado a agir e a pensar sobre esse agir em relação ao coletivo, em relação ao social, em relação a todos os outros. Né? Com base nisso, já que eu estou inserido nesse social, eu vou tender a agir conforme todo mundo age, porque é mais fácil para mim, até porque já que para todas as vezes eu vou ter que pensar o que eu devo fazer, então eu acabo fazendo o que as pessoas geralmente fazem, né, nas mais variadas situações da vida. Então, agindo desse modo, né, o puro agir, né, ele vai fazer com que eu imediatamente acabe refletindo, pensando sobre se o que eu fiz estava certo ou não, se estava adequado ou não. Não só eu vou pensar, como as outras pessoas também vão olhar para mim, vão julgar e vão pensar isso. Vão pensar, né, se o que eu fiz foi certo ou não, dentro dos costumes daquele povo ali. Isso vai dar base a quem vai estar chamando aqui, de uma reflexão sobre a prática moral, que vai fazer surgir uma teoria sobre a moral. Né? Uma reflexão sobre os costumes que vai levar ao surgimento de uma teoria dos costumes. Olha, seria bom que a gente sempre fizesse assim, que a gente sempre agisse assim. Tá? E aí ele vai colocar que isso vai coincidir com o surgimento da filosofia. Né? E a filosofia foi justamente isso, uma reflexão sobre o que é o homem, o que é o bem, né? O que é o certo, o que é a justiça. Né? Então essa reflexão sobre os nossos atos é que vai fazer surgir uma coisa que ele vai... Deixa eu pegar a canetinha aqui. Que no texto aqui ele vai estar chamando muito de, né, questões teórico-morais,
né, ou questões éticas, né? A reflexão sobre a moral, para Sanches e para outros autores também, né, é o que a gente vai estar chamando de ética. Deixa eu mudar aqui o apontador. Bom, aqui, né? Então, os problemas éticos eles são caracterizados pela sua generalidade, né? Já que eles são teóricos, né? Ele se aplica ao homem universal. Já, né, o problema do que fazer em uma situação concreta é um problema prático-moral e não teórico-moral, né? Então, a pergunta sobre o que é o bem, por exemplo, é uma pergunta ética, porque é uma questão geral, é uma questão que se aplica a todos os homens, né, no sentido universal. Agora, eu perguntar sobre se o João agiu bem naquela situação, isso é um problema específico, né? Isso é um problema prático, né? O rapaz lá agiu certo mentindo para a menina naquela situação, isso não é um problema efetivamente ético, né? Uma reflexão ética no sentido de dizer assim, é correto ou não é correto mentir? É bom? Correto não, né? É bom ou não é bom? A mentira é uma coisa boa ou não é uma coisa boa? Agora, uma reflexão sobre um problema específico, né, ela vai estar no campo da moral, no campo prático, né? Então, o fulano lá, ele agiu ou não agiu bem ao mentir para aquela pessoa naquele contexto específico? Aí, ali vai precisar ser julgado dentro daquela situação, e não numa questão teórica sobre se a mentira é boa ou não é boa, tá? Então, do contrário, definir o que é bom não é um problema moral, né? Cuja solução caiba a um indivíduo, em um caso particular, mas sim um problema geral, de modo teórico, no campo da investigação moral, ou seja, é um problema ético, né? Como aí tem como a tirinha aqui do Calvin mais uma, né? As pessoas parecem esquecer que tem outras tentando viver no mesmo planeta que elas. Quando ele coloca isso aqui, ó, veja, ele não está falando de nenhuma pessoa específica, está falando assim, a Mariazinha lá, ela se comporta muito mal, ela joga o lixo no terreno baldio do lado da casa dela e isso traz, né, sujeira lá, traz animais, baratas, insetos, então isso causa um mal para todos os vizinhos lá. Ele não está falando de uma pessoa específica, ele está falando no geral, ó. As pessoas, que pessoas? Talvez ele até se inclua entre essas pessoas, né? Parece esquecer que tem outros tentando viver no mundo, no mesmo planeta que elas. Então isso aqui demonstra uma forma de pensamento ético, dado a sua generalidade, tá? É claro que essa investigação teórica deixa consequências, e ao se definir o que é o bom, traça-se um caminho geral que serve para orientar os homens em problemas particulares. Aqui, para vocês entenderem, é bem aquele caso, aqui está falando quase que de uma questão filosófica, né? É como a gente viu lá no texto do Aristóteles. Quando Aristóteles define lá, né, o que é o bem, o que são as virtudes, né? Aquilo ali acaba servindo de uma orientação para as pessoas se guiarem e agirem na própria vida. Então, apesar de que a investigação teórica, né, apesar de que a reflexão teórica sobre os comportamentos morais ser isso, né, uma abstração, uma teoria, na vida real, essa teoria, essa abstração serve para orientar as nossas próprias ações concretas do dia a dia. Então, essa abstração serve para a gente resolver problemas particulares da nossa vida, tá? Assim, né, muitas teorias se organizaram em torno da definição do que é o bom, na suposição de que, ao sabermos o que é o bom, saberemos também o que fazer, né? Aí é o próprio exemplo do Aristóteles. O Aristóteles foi o primeiro para dizer, o bem é a felicidade, né? O bem supremo vai ser a felicidade. Então a gente deve se comportar, a gente deve criar hábitos, a gente deve criar costumes, né? A gente deve ter uma moral que faça com que a gente nos conduza, né, à felicidade por meio de ações consideradas boas. Quais são as ações consideradas boas lá para Aristóteles? Seriam as virtudes, né? Então, muitas teorias vão surgir. Aqui, quando ele está falando de muitas teorias, ele está falando da filosofia como um todo, tá? Muitas teorias filosóficas vão surgir tentando definir o que é bom, partindo da premissa de que, se a gente souber o que é bom, a gente vai saber o que fazer, né? A hora que eu descubro o bem, eu não vou querer fazer outra coisa que não me conduza àquele bem, né? Só que isso aqui tem um probleminha, que é o probleminha que ele vai apontar ali no texto, né? O problema é que o que é bom varia de uma teoria para outra, né? Assim, para uns, o bem ou o bom é a felicidade, que é o caso do Aristóteles, né? Para outros, o bom vai ser o prazer, para outros, o bom vai ser o que é útil, para outros, o bom vai ser o que é o poder. E aí vão surgir as diversas doutrinas éticas, tá? A gente vai estudar isso mais na frente. Ou as diversas teorias éticas, né?
E aí é o que tem um problema, né? Que é o que o Sanches está querendo dizer. Quem está fazendo uma crítica, né, à filosofia, ele vai dizer assim: eu sei que existem várias teorias dizendo sobre o que é o bom, né? E a hora que eu descobrir o que é o bom, eu vou saber o que eu vou fazer. Ah, perfeito. Em tese isso aqui tá bonitinho. O problema é que tem trocentas teorias, né? Deixa eu mudar aqui a caneta. Tem trocentas teorias me dizendo o que é o bom, né? E todas elas são igualmente válidas, ou igualmente fazem sentido. Quando eu olhei lá Aristóteles, parece muito claro realmente que o bem é a felicidade. Mas quando eu vou ler outros autores, eles vão explicar para mim direitinho que o bem pode ser o prazer, outros vão mostrar direitinho que o bem é aquilo que é útil, outros vão mostrar direitinho que o bem é o poder, né? Então qual deles, né, efetivamente aqui é o correto, é o que eu devo seguir? Fica complicado, né? O que o Sanches está colocando aqui, ele vai dizer assim, ó, tá vendo? Tem tantas teorias, tem tantas abordagens filosóficas aí, que talvez tenha chegado um momento histórico que a gente vive hoje, né, onde a gente já possa transcender um pouco essas diversas teorias e tentar começar a entender algo que seja realmente universal para todo mundo. E eu acho que a ciência é o melhor caminho para fazer isso, né? Por isso que ele vai propor a ética como uma espécie de ciência, né? A gente vai ver um pouquinho mais ali na frente. Então aqui mais uma tirinha, né? Aqui só para ilustrar, né? Para mostrar essa dificuldade aqui, né? De você saber o que é o... Né? Tem várias concepções diferentes do que é o bom, né? Uma tirinha aqui do Geoffrey, né? Eles estão aqui, né, esquiando aqui na neve, no frio e tal. Aí de repente eles vão lá, ligam o aquecedor, né? Aí, nossa, né? Aquele prazer. Aí eu não sei qual é o nome aqui do dono do Geoffrey, ele vai falar: é errado amar uma fornalha, né? Aí o Geoffrey responde: eu prefiro estar aquecido do que correto. Né? Então assim, eu prefiro estar me sentindo bem do que saber se isso aqui é certo ou não. Não tô nem aí se isso aqui é certo ou não. O importante é que eu tô bem, né? Então essa brincadeirinha aqui é mais ou menos essa questão aqui que o Sanches está levantando. Ó. Olha, e aí, né? Então eu devo buscar a felicidade, eu devo buscar o prazer, eu devo buscar o que é útil, eu devo buscar o que é o poder. É muito complicado, tem muitas variáveis, tem muitas teorias aqui falando muitas coisas diferentes. E talvez a gente deva partir para uma concepção que facilite um pouco melhor o nosso entendimento de como eu deveria viver a minha vida. Né? E aí então ele vai falar especificamente, aí, ele vai entrar no campo da ética. Né? Lá no texto ele vai estar colocando assim, que os problemas éticos caracterizam-se pela sua generalidade, que a gente já viu, né? Então, que é o bem para todos os homens, é algo que preocupa a ética, né? O que é o bem para o Joãozinho, mais especificamente não. O que é o bem lá para o Joãozinho é uma questão moral, né? O que é o bem para todas as pessoas no mundo, ou para todas as pessoas de uma comunidade, de uma sociedade, é a ética, né? Então, a definição por meio da generalidade, diferentemente dos problemas morais que se apresentam em situações concretas, né? Porém, como o primeiro influi no segundo, a ética pode fundamentar ou justificar certa forma de comportamento moral, que é o que na prática a gente vê, o que a gente acontece, né? Como a ética, isso é até a própria proposição do Aristóteles, como a ética é algo que vai dizer qual é a melhor forma de você viver a vida, ou qual é uma forma que você pode ter uma vida boa, é óbvio que as pessoas acabam se baseando nela para exercer a sua própria vida, e aí acabam tendo um próprio comportamento moral a partir disso, né? Assim, buscou-se na ética uma disciplina teórica normativa, né, cuja função fundamental seria a de indicar o melhor comportamento do ponto de vista moral. Né? Ou, traduzindo isso aqui, se buscou-se na ética, né, um modo de entender a vida que fizesse com que as pessoas tivessem uma boa vida do ponto de vista dos costumes, tivessem costumes que levassem efetivamente a uma vida agradável, uma vida boa, uma vida prazerosa. Tá? Porém, a moral ela é temporal e histórica. Né? A gente sabe que a moral é uma varia de tempos e tempos, né, de cultura para cultura. Moral são os costumes, tá? Entendam bem isso. Moral são os costumes. Os costumes mudam de tempo em tempo, né? Então ela é temporal e é histórica. E se a ética ficasse sempre, né? E se a ética ficasse sempre na dependência dos comportamentos morais regionalizados e localizados? Então é complicado, né? Cada povo vai criar uma ética e aí aquela ética vai valer só para aquele povo ali, né? E isso é o que o Sanches está argumentando, tá? Eu discordo um pouco disso, mas estou trazendo o que ele coloca. Tá? A ética é a teoria, né, é a investigação ou explicação de um tipo de experiência humana ou forma de comportamento dos homens, da moral,
considerado, porém, na sua totalidade, diversidade e variedade. O que ela afirma deve servir para todas as sociedades. É isso o que assegura o seu caráter teórico e evita sua redução a uma disciplina normativa ou pragmática. Qual é a crítica que o Sanches está fazendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, eu sei que existe lá a ética dos gregos, né? Eu sei que existe lá a ética dos romanos, eu sei que existe lá a ética dos árabes, a ética dos cristãos, a ética de não sei mais quem. Então, só que todas essas éticas, né, que a gente viu surgir aí ao longo da história, então vou botar aqui, ó, ao longo é temporal, ó, ao longo da história, né, ao longo dos diversos povos, elas, de certo modo, refletiam os costumes, refletiam a moral daqueles povos daquela época. Tá? Só que a ética, ela não pode ser colocada como uma coisa distante, uma coisa parada, né? Como eu coloco aqui, uma questão regionalizada. Né? A ética, ela se pressupõe maior a todos os povos, maior do que todos os locais, então ela deve se aplicar a toda a humanidade. Então, se eu ficar simplesmente preso a esses modelos de ética que esses diversos povos criaram ao longo da história, eu não vou ter uma ética de verdade, eu vou ter no máximo aí, como ele vai colocar aqui, eu vou ter uma redução aqui, ó, a uma disciplina normativa ou pragmática. Tá? É mais ou menos assim, ao invés de eu ter um pensamento ético, eu tenho vários pensamentos morais. Tá? Então, ele está fazendo isso, ele está falando isso, porque ele está criticando esse modelo, né, que a gente tem e propondo, dizendo assim, ó, a gente tem que transcender essas diversas concepções e partir para um modelo de entendimento universal, tá? Universal mesmo, que se aplique a todos, tá? No sentido bem próximo da ciência que eu tenho que colocar, né? Então, nesse sentido, como qualquer teoria, a ética é a explicação daquilo que foi ou é, e não uma simples descrição. Não lhe cabe formular juízos de valores sobre a prática moral de outras sociedades ou de outras épocas, em nome de uma moral absoluta e universal, mas deve, antes, explicar a razão de ser desta pluralidade e das mudanças da moral. Deve explicar o fato de os homens terem recorrido a práticas morais diferentes e até opostas. Então ele vai dizer assim, ó, não é uma questão de a gente ficar buscando ao longo da história qual é a melhor ética ou qual é a pior ética, qual a melhor ética que se aplica para nós hoje dentro de um contexto X ou Y. Não é isso. Ele vai dizer, a gente precisa efetivamente de uma ética, de uma forma de reflexão sobre o comportamento humano que seja realmente universal. Mas isso não significa que a gente deva fazer um relativismo, tá? E mais ou menos dizer assim, então nossa forma de pensar hoje, ela é superior à forma de pensar dos povos do passado. Né? Então eu vou julgar, entre aspas, aí, né, o comportamento dos povos do passado com base na minha reflexão que eu tenho hoje sobre o que é certo e o que é errado. Então, isso não pode. Né? Até porque se a gente cair nisso, a gente estaria caindo numa hipocrisia. A gente vai estar julgando povos do passado que viveram num contexto histórico, social, econômico, político diferente do nosso, né? Com a nossa régua moral de hoje. Não faz sentido isso. Né? É como se a gente hoje, por exemplo, hoje ninguém mais concorda, de modo geral, né? Apesar de alguns lugares do mundo isso não existir, mas, por exemplo, hoje ninguém mais concorda no mundo que a escravidão seja algo aceitável. Não vou nem dizer bom, vou dizer algo aceitável. Né? Então a gente poderia olhar para trás, olhar para o passado e dizer assim, então os egípcios estavam errados quando eles escravizaram aos judeus, né? Ou escravizavam aos outros povos para construir as pirâmides, ou os gregos estavam absurdamente errados lá quando eles tinham escravos e usavam os escravos lá para as construções dos templos, os romanos, enfim. Né? Então, assim, olha, não faz sentido você fazer isso. Você julgar povos de passado, ou até mesmo da nossa atualidade hoje, né, de culturas diferentes da nossa, com a nossa ótica, com o nosso viés. Não é isso. Então, quando ele propõe aqui uma ética realmente universal, uma ética que se propõe a explicar todo o comportamento moral humano, ele está propondo isso aqui, ó, né, algo que faça uma explicação, não uma simples descrição, né, e não simplesmente um julgamento, mas algo que diga assim, olha, eu vou explicar por que povos, em determinados contextos, em determinadas épocas, em determinadas situações, agem do modo que agem. E não vou simplesmente dizer, eles estavam errados, eles estavam certos. Né? Ou melhor, nem errado e certo, tipo, agiram bem ou agiram mal. Né? Então, assim, o que está propondo aqui é que essa ética mais ampla que a gente deve construir hoje, ela é uma ética que precisa olhar para essas diversidades do comportamento, olhar para essa diversidade de formas de expressão que a humanidade teve e tem ainda hoje,
porque a gente vai ter culturas bem diferentes hoje no nosso mundo, né? Onde tem choques de comportamento, tem choques do que é considerado certo e errado, e não dizer assim, eles estão errados, nós estamos certos, ou nós estamos errados e eles estão certos, ou isso é melhor, aquilo é melhor. Não, simplesmente tentar dizer assim, olha, vou explicar por que aquele povo, naquele contexto, resolve realizar essas práticas e por que nós, no nosso contexto aqui, resolvemos utilizar, nos comportar de um determinado modo, tá? Então, deixa eu só voltar aqui para não sei se ficou bem claro. Então, quem está propondo é assim, que a gente crie hoje uma ética, e por isso que ele vai pedir para que a ética seja mais ciência do que filosofia, que busque explicar as diversas formas como os povos recorrem, né, aos mais diversos modos, as pessoas recorrem aos mais diversos modos para realizar os seus comportamentos. E não simplesmente julgar se esses comportamentos estão certos ou estão errados. Tá? Então aqui ele vai entrar então numa definição de ética, né? Talvez ele devesse ter definido isso mais no começo do texto, mas vamos lá, né? Então, para Sanches, então, a ética é a teoria ou a ciência do comportamento moral. Eu vou até frisar aqui, porque isso é quem está defendendo, tá? Ele está defendendo que a ética é uma ciência do comportamento moral. Isso é para o Sanches, tá? Quero deixar isso bem destacado. Isso aqui é um autor que está falando isso, entendendo a ética como uma ciência, tá? A moral dos homens em sociedade, ou seja, é a ciência de uma forma específica de comportamento. Tá? A definição, então eu coloco aqui, né, que a definição apresentada pelo autor defende a necessidade de um caráter científico da ética. Vou até grifar aqui, ó. Ele defende um caráter científico para a ética. Tá? Assim sendo, a ética parte de certos tipos ou fatos visando descobrir-lhes os princípios gerais. Então, o que ele está propondo é que a ética ela saia do campo da filosofia e ela venha para o campo da ciência, de modo semelhante ao que aconteceu, por exemplo, com a psicologia. Né? A gente antigamente era uma filosofia e hoje a gente é uma ciência. Então, o que ele está propondo é mais ou menos isso. É dizer assim, ó, tá vendo? A ética ela precisa ser uma ciência do comportamento moral. Uma ciência que estuda o comportamento moral, uma ciência que estuda a moral. Tá? Ela precisa partir, né, de questões empíricas, de questões concretas, tá? Tentando definir então os princípios gerais, tentando definir como que o homem deveria, de um modo geral, né, não um homem específico, o Joãozinho, a Dona Maria lá, mas sim o homem no sentido geral, ele deveria se comportar no mundo, tá? Para efetivamente, né, ter uma vida adequada. Assim, embora parta de fatos empíricos, né, então a ética vai partir de questões concretas ali do dia a dia do cidadão, como a gente viu lá no começo do texto, né? A pessoa pode usar drogas ou não, a pessoa pode ir para a criança pode escolher se ela quer ir para a escola ou não, né? Mas embora parta de fatos empíricos, ela não fica presa a eles na sua descrição. Ao invés disso, transcende com conceitos, hipóteses e teorias sobre esses fatos. Então veja, a ideia que ele está propondo aqui é que a ética não vá simplesmente explicar aquela ação concreta em si de cada pessoa, e sim que ela observe aquelas situações concretas de cada pessoa, de cada situação, e transcenda essas situações em conceitos, hipóteses e teorias, né, sobre esses fatos. A teoria, né, ele coloca, não deve se confundir com o seu objeto. Né? Então, a ciência não pode se confundir com o seu objeto. Né? A psicologia nos confunde com o seu objeto, a física nos confunde com o seu objeto, do mesmo modo a ética nos confunde com o seu objeto. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que a ética não é moral. Né? A ética não pode ser amoral, a ética não é o costume. Né? Então, aqui, assim a ética não deve ser confundida com a moral. As proposições da ética precisam ter o mesmo rigor, a mesma coerência e fundamentação de outras disciplinas científicas. Já os princípios, normas e juízos da moral não precisam possuir esse caráter. O que ele está querendo colocar aqui? Já que ele está propondo que a ética seja entendida como uma ciência, ele está propondo que a gente faça o que qualquer ciência faz, ou seja, uma ciência não se confunde com o seu objeto. Né? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Está falando assim, olha, imagina uma ciência qualquer. Vamos pegar o exemplo fácil para vocês entenderem a psicologia. A psicologia ela vai ter um rigor. Deixa eu pegar uma canetinha para marcar. A psicologia ela vai ter um rigor, né, na sua investigação.
né? Imagina-se que eu seja um psicólogo, né, e eu queira estudar lá o comportamento infantil, comportamento de brincar entre crianças de 0 aos 4 anos, né? Ora, para eu observar esse fenômeno, qual o fenômeno? O comportamento de brincar entre crianças, eu vou precisar de um rigor, de um método, de uma estrutura, de uma fundamentação. Aqui, ó, né? Uma fundamentação, um método, né? Quem é que vai me dar isso? Quem vai me dar isso é a ciência. Qual ciência? A ciência da psicologia. E aí vocês já tiveram bastante disso, né? Dessas teorias lá, behaviorismo, psicanálise, gestalt, tudo mais, diversas teorias que vão dizer, olha, você precisa observar para esse fenômeno de um modo rigoroso e com bastante disciplina, que vai ser desse modo, né? Então, esse modo de agir que faz com que a gente olhe o fenômeno e não se confunda com ele, né? Então, eu, psicólogo, ao estudar o comportamento de uma criança, de brincar de uma criança, eu não me torno aquele comportamento, eu não pego aquele comportamento daquelas 2, 3 crianças que estou observando lá brincar e não generalizo aquilo para todas as crianças do mundo, né? Não é isso. Eu entendo aquele fenômeno ali e a partir de uma reflexão, com uma fundamentação, a partir de teorias, eu faço algumas generalizações e outras não, né? Mas tudo dentro de um rigor de observação, de controle, de análise, né? Isso que eu faço na ciência, eu também preciso fazer dentro da ética. É isso que ele está colocando. Eu preciso pegar a ética, investigar comportamentos morais, comportamentos das pessoas, dentro de uma certa estrutura, né, de pesquisa, vamos colocar assim, e a partir dessa estrutura eu vou aí sim criar uma teoria que pode ou não acabar sendo generalizada para outras pessoas. Tá? Então, basicamente, o que ele está colocando aqui é que a gente deve fazer com a ética o que a gente faz com qualquer ciência, como é no caso da psicologia. Tá? A moral, ela não é científica em si. Então, tipo, o comportamento lá das crianças brincando, aquilo não é científico, né? A criança brincando, ela é a criança brincando, né? O que é científico é o modo como eu vou estudar aquele comportamento de brincar da criança. Então, a moral é a mesma coisa. A moral não é científica em si. A moral é a moral. As pessoas se comportam no mundo conforme os costumes que sempre tiveram e vão continuar fazendo, né? Agora, o modo como eu vou olhar para esses costumes, para esses comportamentos, é que pode ser científico, tá? É o que ele está propondo. A moral não é científica em si, porém, pode existir uma moral pautada em saberes científicos sobre o homem. É nesse ponto que a ética pode servir para fundamentar uma moral, como, por exemplo, ocorre nas profissões, né? Um saber que fundamenta os comportamentos. Como a ética não é a moral, ela não pode ser reduzida a um conjunto de normas e prescrições. Então, o que ele está querendo colocar aqui? Imagina assim, é bem um exemplo prático para vocês entenderem. Imagina a nutrição, né? A nutrição, ela é uma ciência, né? Uma ciência lá dos alimentos, que tenta entender ou tenta definir qual é a melhor forma do homem se alimentar para ter uma vida saudável, né? Então, a nutrição ela vai dizer, olha, não coma só carboidrato, né? Não fica só comendo pão, pizza, macarrão o dia inteiro, todo dia, né? Porque isso vai te fazer mal. Isso vai causar um desequilíbrio no teu organismo, isso vai fazer com que você tenha muito açúcar no sangue, isso vai te levar a uma diabetes, isso vai te levar a uma doença e você vai sofrer. Ponto. É isso lá que a nutrição fala. A ética, em nenhum momento a gente confunde, né, a nutrição com comida. Ora, a nutrição não é a comida é o objeto, né, vamos dizer assim, de análise, de estudo da nutrição. Então, do mesmo modo como a nutrição ela nos dá um olhar sobre os alimentos e vai dizer assim, equilibre, né, equilibre comer carboidrato com proteína, com vitaminas, com legumes, com não sei o que mais lá, né, esse equilíbrio que vai fazer você efetivamente ter uma vida saudável. A ética, ela deveria fazer a mesma coisa. Ela não vai se confundir com a moral. Então, a ética, ela não vai se confundir com os costumes. Então, embora a ética, ela vai olhar para os costumes das pessoas e vai dizer assim, olha, as pessoas, elas usam roupas, elas não andam peladas no meio da rua, elas não saem por aí dando um cacetete na cabeça uma da outra, elas não matam, elas não roubam umas às outras. Embora isso seja legal, né, isso sejam bons, mas não é simplesmente dizer não roube, não mate, não ande pelado no meio da rua, não é só isso, né? Porque aí você confundiria a ética com o comportamento moral, com a moral, e não é isso, né? A ética ela vai dizer como que a gente deve fazer para equilibrar esses diversos comportamentos, equilibrar essas diversas costumes, para efetivamente a gente ter uma vida boa, uma vida agradável, né? Então, de modo algum, a ética ela pode se confundir com as normas, né, com os costumes, porque senão ela seria só um conjunto de prescrições, um conjunto de normas aqui.
né? Então não seria uma questão genérica que orienta o comportamento, e sim seria uma questão determinística, que diria, você tem que agir desse modo, e não é isso que acontece. Né? Por isso que vocês vão ver que quando a gente vai, por exemplo, no campo da profissão, que a gente vai ver mais tarde, né, nós temos códigos de ética. O que são códigos de ética? Que são códigos que dizem assim, por exemplo, o psicólogo, na hora de atender uma pessoa, deve prezar por um atendimento com qualidade, com humanidade, com empatia. Veja, ela não está dizendo o que é empatia, ela não está dizendo o que é humanidade, ela não está dizendo o que é qualidade, ela está dando uma questão geral. Ela está dizendo assim, o psicólogo, ao se comportar, ao atender o seu cliente, ele deve agir assim, né? Questões gerais. Ela não está dizendo assim, o psicólogo, ao atender uma pessoa, deve colocar ela no divã, ponto. Depois de colocar ela no divã, deve fazer uma anamnese, ponto. Depois que fizer a anamnese, ela deve dar o direito da pessoa a falar. Não é uma série de prescrições de comportamentos, que aí seria um código moral. Né? Eu devo agir assim, assim, assim. Não é isso que a ética coloca. Então a ética ela vai ser bem no sentido geral, genérico, né? Dizer, olha, a melhor forma de se comportar é com humanidade, com empatia, com não sei o que lá. Né? E isso é o que vai fazer com que a gente efetivamente faça com que a ética não se confunda com uma série de, como ele coloca aqui, ó, um conjunto de prescrições morais, um conjunto de prescrições de normas. Tá? E aí ele vai fazer uma relação, né, com a ética com a filosofia no texto. Vai dizer assim, do mesmo modo que a ética pode ser entendida como uma ciência, ela também pode ser entendida como uma filosofia. Essa parte acho que a gente já tem bem claro, porque a gente já veio, né, a nossa primeira parte da disciplina foi aí bem dentro do campo da filosofia. Então ele vai colocar lá, né, essa ética filosófica preocupa-se mais em buscar a concordância com princípios filosóficos universais do que com a realidade moral no seu desenvolvimento histórico real, de onde resulta também o caráter absoluto a priorístico das suas afirmações sobre o bom. Tá? Porém, com todas as contribuições atuais da sociologia, antropologia, psicologia, etc., não se justifica mais a existência de uma ética puramente filosófica divorciada de uma realidade humana, moral. O que ele está colocando aqui? Ele está dizendo assim, olha, eu sei que existem, né, as éticas filosóficas. Só que qual é o problema da ética filosófica, né, o problema da filosofia, de um modo mais específico, na concepção do Sanches? Tá? Eu não vejo problema nisso, mas ele vê como um problema. Tá? É que a filosofia ela tenta colocar aqui os princípios universais. Né? É mais ou menos como se fosse assim, ela tenta descobrir a verdade. Tá? E a gente sabe que a verdade ela é algo que está realmente no campo da filosofia e no campo da religião. Não se encontra no campo da ciência. Tá? Então, a verdade seria mais ou menos aquilo que é a hora que você entra em contato com a verdade, com aquilo, né, que é absoluto, você não tem mais dúvida de mais nada no mundo. Né? Olha, aquilo é verdade, pronto, eu encontrei e agora eu estou, entre aspas, né, autorrealizado, vamos dizer assim. Só que ele vai falar assim, olha, isso é bacana da gente ver isso como um ideal, mas na vida prática, na vida real, a gente vai observar que a gente não encontra isso. Então, a essa altura do campeonato, né, assim, no século XXI, no século XX, que foi quando esse texto foi escrito, não dá mais para a gente talvez ficar tentando ainda encontrar a verdade nesses princípios universais, né, imutáveis. Afinal, a gente já fez 20 séculos disso e não achamos. A probabilidade de a gente achar talvez seja pequena. Né? É isso que ele está colocando. Talvez seja melhor a gente começar a olhar para esse fenômeno ética, ou começar a olhar o fenômeno, né, ética na humanidade, a partir da contribuição de outras formas de saber, outros ramos de saber, que é o que a gente está falando aqui, ó, aqui embaixo. Então, olha, hoje em dia, né, na época dos filósofos, eu entendo que eles usassem só a filosofia para tentar descobrir qual é a melhor forma de viver, mas hoje em dia a gente já tem a sociologia, a gente já tem a antropologia, a gente já tem a psicologia, a gente já tem uma série de outras ciências aí que vão explicar o comportamento humano. Né? Na época dos primeiros filósofos, o comportamento humano era basicamente explicado só, né, como uma manifestação da alma. Hoje a gente tem mais variáveis aí que vão tentar explicar como é que o homem se comporta. Então talvez fosse interessante a gente começar a ouvir o que essas ciências aqui têm a dizer, né, para que a gente possa efetivamente compreender qual é a melhor forma do homem se comportar, qual é a melhor forma das pessoas se comportarem, para que elas possam ter uma vida adequadamente boa. Né? Então vai continuar lá, né? Existe uma tendência para a filosofia, pois desde o período grego a filosofia, em maior ou menor grau, sempre se ateve ao estudo da ética. Né? Então a gente sempre tende, na concepção dele, né, a entender a ética como uma questão da filosofia, porque a ética sempre teve na filosofia. Né?
Mas a direção para a ciência, por parte da ética, é semelhante ao movimento que aconteceu com a psicologia, né, que eu já tinha falado antes, né, que ao mesmo tempo pode ser entendida como uma ciência natural e social, embora ainda hoje exista quem tente fazer dela, por meio do estudo da alma, uma simples psicologia filosófica. Aqui, o simples, entre aspas, aqui é por conta dele, tá? Veja que interessante, né? Eu não vou tocar muito nessa questão aqui, até tem um tempo, já passou 50 minutos aí, tem umas coisas para ver, né? Mas o que ele está propondo aqui é o seguinte, olha, tá vendo? Está dizendo assim, o que a psicologia, o que aconteceu com a psicologia? A psicologia era uma filosofia, vamos dizer assim, né? E de repente ela passa para ser uma ciência, né? E aí pode estar colocando aqui, entendida como uma ciência natural e uma ciência social, né? Bom, o que está vindo como uma vantagem, né, na psicologia, eu até diria assim, talvez isso seja um problema, porque você já deve ter percebido essa altura do campeonato, que a gente tem alguns probleminhas aqui, né, entre ser uma ciência natural ou ser uma ciência social, né? A gente explica o homem num viés mais biológico, às vezes, ou explica o homem a partir de um viés mais cultural, e aí vocês vão ver que a psicologia é um pouco confusa nesse sentido, né? Tem várias teorias psicológicas que às vezes são antagônicas a ponto da gente não dizer que existe uma psicologia, né? E sim várias psicologias. Então esse benefício aqui que ele está sinalizando, se a gente vê, talvez não tenha sido tão bom assim. Será mesmo que a psicologia devia ser uma ciência? Eu não sei, eu não tenho essa clareza, né? Talvez a psicologia tivesse melhor ainda se ela tivesse lá junto com as filosofias, mas enfim, né? Na prática, a gente é uma ciência hoje, a gente é entendido como uma ciência, e o que ele está propondo aqui é que esse percurso que aconteceu com a psicologia também fosse o percurso que acontecesse com a ética, né? Que a ética ela se desdobrasse dessas diversas teorias aí que existem sobre ética, filosóficas sobre ética, a gente efetivamente virasse uma ciência ética, né? Então, nesse sentido, a ética atual busca estudar os fenômenos que se verificam na vida real do homem como um ser social, evitando o reducionismo a aspectos absolutos, a priorísticos, e, ao invés disso, procura aprofundar suas raízes na própria existência histórica e social do homem. O que ele está colocando aqui é o seguinte, que hoje, isso é um fato, tá? Os nossos padrões de ética atuais, o nosso modo de compreender a ética atual, ele não busca tanto definir isso aqui, ó, esses aspectos, vou botar aqui, aspectos absolutos e a priorísticos, tá? Ou seja, o certo é isso, o bom é isso, né? Que seria a questão do absoluto mesmo, né? É quase como se ele colocasse assim, a gente não busca mais encontrar aqueles atributos da alma que os antigos filósofos buscavam, né? Ao invés disso, a gente busca entender o homem hoje a partir da existência, né, de uma raiz num campo histórico e social. Então a gente hoje, e a ciência ela vai estar um pouco nesse patamar também, tá? A gente tenta entender o homem a partir das construções históricas e sociais que o homem desenvolve, e não apenas a partir, né, daquilo que seriam os seus atributos absolutos que o tornam um ser humano como tal. Tá? Então, na verdade, hoje que a gente tem tanto na ciência, tá, como na ética, que a gente tem um híbrido, vamos dizer assim, de formas filosóficas de estudar o homem com formas científicas de estudar o homem. Tá? A gente tem isso hoje. E o que ele está propondo é que cada vez essa forma aqui, né, ela seja mais enfatizada do que essa forma aqui puramente, né, de aspectos absolutos ou a priorísticos. Tá? Então é isso que ele está colocando. Vamos lá. Isso não significa que os aspectos filosóficos da ética devam, né, ou possam ser renegados. Isso não faz sentido, absolutamente, né? Coloca isso. Ou colocados no segundo plano, pois, em muitos casos, o que é afirmado pela filosofia ainda possui muita vitalidade, claro, né? Por isso a necessidade do seu estudo. Ademais, toda uma série de conceitos da ética, que a ética trabalha como liberdade, valor, necessidade, consciência, pressupõe um prévio esclarecimento filosófico. Não tenha dúvida, né? Porque, vamos lá. Vamos definir o que é valor, ou o que é liberdade, o que é consciência, né? Só para vocês terem uma noção aqui, a consciência, um fenômeno típico da psicologia. Se vocês pegarem a psicologia e pedir para a psicologia explicar o que é consciência, se vocês pegarem 3 teóricos diferentes da psicologia, vocês vão ter 3 explicações diferentes, né? Pega um lá da neurociências, pega um da psicanálise, pega um do behaviorismo, um da Gestalt, vocês vão ver que vão ser explicações completamente diferentes sobre o que é a consciência, né?
para estruturar uma ética, também é necessário recorrer a disciplinas como a filosofia, da filosofia, como a lógica, a linguagem e a epistemologia. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, eu sei que a gente deve partir de uma transcendência da filosofia, mas não dá para a gente simplesmente, né, jogar a criança fora junto com a água da bacia. Não dá para simplesmente chegar e dizer assim, esquece a filosofia, né? O que importa agora é a gente fazer métodos aqui de investigação para a gente entender o comportamento humano a partir da ciência. Não é bem assim. Né? Desculpa, o comportamento ético, né? A partir da ciência. Não é bem assim. Ele vai dizer assim, eu preciso sim da filosofia, a gente precisa ter o suporte da filosofia, até porque, né, até nem que seja para a gente poder estruturar ela, a gente vai precisar de coisas como lógica, como linguagem, como epistemologia. Então não tem como. Né? Então não tem como eu dizer que eu vou separar a ética da filosofia. Né? Ele não está propondo excluir a filosofia. Não, eu vou usar a filosofia sim, só que eu preciso também usar não só a filosofia. É isso que ele está propondo. Assim. Eu preciso não apenas usar os conhecimentos filosóficos para explicar o comportamento moral dos homens. Eu preciso usar também o comportamento de algumas ciências que ajudam a fazer isso. Como o Ian já falou ali antes, né? Como a psicologia, como a sociologia, como a antropologia, por exemplo. Né? Antigamente os filósofos não faziam isso porque não tinham essas ciências, mas agora que tem, é bobeira a gente não aproveitar elas. Tá? É isso que ele vai estar colocando. E aí aí é a parte que ele vai colocar. Então vamos observar então qual é a relação da ética com outras ciências. Aqui já está partindo do pressuposto da ética como uma ciência, né? Mas assim, então já que existem outras ciências que podem ajudar a explicar o comportamento moral do homem, por que o homem se comporta em relação a outras pessoas desse ou daquele modo, como é que a ética então se relaciona com essas outras ciências? Então ele vai colocar aqui, né? Os agentes morais estudados pela ética são indivíduos concretos, são pessoas, né, que fazem parte de uma comunidade. Seus atos são morais ou não, se considerados na sua relação com os outros. Até aqui, nenhuma novidade. Né? Mesmo assim, cada ação possui um aspecto interno, psíquico, um impulso que faz com que o homem realize tal ou qual escolha, formule tal ou qual juízo. Então aqui a gente já está fazendo uma relação com a psicologia. Ó. Embora a gente saiba que existem normas culturais, né? Costumes, existe a moral, a gente faz assim porque as pessoas sempre fizeram assim. Mas existem aqui impulsos, né? Aspectos íntimos, aspectos internos do indivíduo que faz com que ele escolha se comportar de um jeito ou de outro. Então o que ele está querendo dizer aqui? Olha, existe uma proximidade com a psicologia. Então, para eu entender a ética, eu também tenho que entender psicologia. Porque eu vou entender por que o indivíduo, por que o Joãozinho lá, na situação X, agiu do modo A ou do modo B, porque alguns elementos internos do psiquismo dele, né, fizeram aquilo ali. Não é apenas uma pura e simples reprodução dos costumes da sociedade dele. Né? Então ele vai colocar ali. Por isso que a psicologia apresenta uma grande contribuição para o estudo da ética. Então, para estudar ética, também precisa conhecer a psicologia. Pois vai explicar o que leva indivíduos concretos a se comportarem de determinada forma. Né? Por exemplo, não se pode estudar a responsabilidade e a culpabilidade sem compreender os fatores que fazem o indivíduo se considerar responsável ou culpado. Né? Aí aqui, deixa eu a piadinha aqui, né, do Homer Simpson, né? A culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Né? Isso aqui é uma brincadeirinha. Mas olha, o que ele está querendo dizer aqui? Olha, imagina que a gente vai, por exemplo, estudar assim, a culpabilidade ou a responsabilidade. Como é que eu posso responsabilizar uma pessoa se ela, por exemplo, está inconsciente do que ela está fazendo? Né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa na nossa sociedade hoje, se ela tem problemas mentais, vamos usar o popular louco, né? Se ela é considerada louca, ela é considerada inimputável. O que significa ser inimputável? Quer dizer que ela não pode ela não pode ser responsabilizada. Então vamos lá, uma pessoa que no meio de um surto psicótico, uma pessoa esquizofrênica no meio de um surto psicótico, ela acha que ela está sendo atacada por um jacaré, vamos supor, ela pega uma faca para se defender desse jacaré, e na verdade não era um jacaré, era uma outra pessoa, ela esfaqueia essa pessoa. Né? E aí, essa pessoa que cometeu esse ato, ela é culpada por essa ação? Ela pode ser responsabilizada por essa ação? Né? É isso que o Sanches está querendo trazer a atenção para dentro. Eu preciso colocar a psicologia junto. Né? Então não dá para eu simplesmente dizer, olha, você não pode sair por aí esfaqueando, né? A pessoa esfaqueou a outra, então ela é culpada pela ação de tentar matar a outra pessoa. Mas eu posso dizer, bom, mas ela não sabia o que estava fazendo.
ela estava num surto psicótico, né? Ou então uma criança muito pequena, a gente já viu casos assim, né? Uma criança muito pequena que ela vai lá e de repente, vocês já devem ter visto isso, né? Pega, por exemplo, um animalzinho, esmaga o animalzinho até matar às vezes, né? Matam lá um animalzinho. E aí, ela agiu com uma perversidade ao fazer isso, ou ela não tinha consciência do que ela estava fazendo, né? Então esses elementos precisam entrar no peso, né? Na hora que eu vou julgar moralmente aquele comportamento. Tá? A hora que eu vou responsabilizar ou culpabilizar a pessoa, eu preciso levar em consideração esses fatores internos psíquicos que a pessoa tem. Tá? Por isso que, para eu entender a ética hoje, eu preciso dessa ciência que é, por exemplo, a psicologia. Entretanto, como o próprio Sanches frisa, e aí por isso que eu botei aqui a piadinha do Homer Simpson, né, entretanto, não se pode fazer um reducionismo da ética somente a fatores psicológicos, uma espécie de psicologismo ético, porque isso aqui seria, no mínimo, hipocrisia ou imoral, né, eu posso dizer. Por quê? Porque é a mesma coisa que eu dizer assim, hoje eu me comporto, eu sou uma pessoa violenta, eu bato na minha mulher hoje, porque quando eu era pequeno, eu sofria bullying na escola. Né? Então todo mundo batia em mim quando eu era pequeno, então eu cresci com muita raiva dentro de mim, eu sou uma pessoa muito violenta, por isso hoje eu desconto nos outros. Aí eu vou dizer assim, coitado, né? Então ele não pode ser responsabilizado, porque no fundo ele é uma pessoa traumatizada, ele sofreu no passado, né? Zoavam dele, caçoavam ele, então por isso que ele hoje é violento, por isso que ele hoje bate na mulher. Ora, isso não é uma justificativa, no máximo isso vai ser uma explicação. Eu posso explicar por que eu hoje emito determinados comportamentos violentos com base no que aconteceu na minha vida, nos traumas que eu tive na minha infância e tudo mais. Mas isso não vai ser um salvo-conduto para eu emitir comportamentos considerados inadequados, considerados imorais hoje, dentro do contexto que eu vivo. Entende o que está querendo colocar aqui? Então, entendam isso, né? A psicologia, né, ou essas ciências, ela é importante para que eu possa compreender por que o indivíduo se comporta do jeito que ele se comporta hoje. Mas eu não posso simplesmente justificar as ações dele a partir desses elementos dessa ciência aqui, no caso, que é a psicologia. Porque senão eu cairia nisso aqui, um psicologismo ético. Então ninguém nunca ia fazer nada de errado, porque todo mundo sofreu. Né? Vamos ser sinceros. Se eu for justificar todos os meus atos, né, porque no passado alguém me sacaneou, ninguém mais podia ser responsabilizado por nada, porque todo mundo foi sacaneado. Né? Então hoje eu trago a minha mulher hoje, porque lá quando eu era adolescente, eu tinha uma namoradinha, eu era apaixonadinho por ela, ela me corneou, né? Botou um chifre. Né? Então porque eu fui traído no passado, isso me deu um trauma, eu não confio mais em mulher nenhuma, então por isso hoje, todos os relacionamentos que eu tenho, eu traio antes de ser traído, que é para eu não sofrer. Não faz sentido. Né? Isso até pode explicar porque eu ajo de um modo como o outro, mas isso não me exima da responsabilidade sobre os meus atos. Tá? Então tem que tomar muito cuidado aqui. Embora a psicologia possa ser usada para compreender o comportamento moral, ela não é usada para justificar. Tá? Do mesmo modo, ele vai colocar aqui como a antropologia e a sociologia. Tá? Então a ética possui uma estreita relação com as ciências que estudam as leis sociais, como por exemplo a antropologia e a sociologia. Essas ciências vão se preocupar com a estrutura e a forma das instituições sociais e de como o homem se insere nessas estruturas. Assim, para compreender o comportamento moral de um indivíduo, é necessário compreender também o grupo social onde ele está inserido, pois seu comportamento não tem um caráter puramente individual, mas sim social. Né? Então, por exemplo, né, o indivíduo nasce em uma sociedade que já possui uma moral estabelecida, não lhe restando muito mais do que adaptar-se a ela num primeiro momento. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Né? Ele está querendo dizer assim para eu compreender o comportamento de uma pessoa, o comportamento moral de uma pessoa, eu não posso simplesmente achar que ela é um indivíduo sozinho no mundo. Né? Vamos botar aqui com a canetinha aqui. Não é simplesmente uma questão individual e pessoal. Eu tenho que entender também que esse indivíduo ele nasceu numa sociedade, ele nasceu numa cultura, aqui a sociedade. Né? E essa sociedade já tinha costumes, já tinha uma moral pré-estabelecida. E não vai restar muito para esse indivíduo a não ser se adaptar a ela. Então, quando um indivíduo executa um comportamento que na minha visão eu posso estar considerando como moralmente equivocada, eu tenho que entender muitas vezes que ele foi criado numa cultura
que tinha uma moral estabelecida, que às vezes não é a minha cultura, né? E que essa moral pode ser diferente da minha. Então, melhor, que diferente da minha era, que essa moral ela é marcada nesse indivíduo. E ele não tem muito como escolher sair dela, porque ele cresceu nela, nasceu nela. Né? Então, pelo menos num primeiro momento, eu sou obrigado a entender que o indivíduo ele é influenciado pela sociedade onde ele nasceu. É claro que do mesmo modo como a psicologia, a gente não pode simplesmente usar isso aqui para justificar o comportamento do indivíduo, comportamento moral, né? Porque senão eu estaria caindo aqui numa sociologismo, né? Ou num antropologismo ético, né? E aí o exemplo é essa sketchzinha aqui, esse desenhozinho aqui que eu trouxe, que é para ilustrar, para brincar, né? Então imagina aqui deve ser aqui um asteca, aqui, alguma coisa assim, né? Se preparando para sacrificar alguém aqui de uma outra tribo, aqui, um tolteca, sei lá, quem seria esse cara aqui. Aí ele fala pro sujeito aqui, né? Tá em espanhol, mas eu vou traduzir aqui, tá? Não é nada pessoal, tá? É só a parte da minha cultura, né? Ele tá falando, então, eu vou te matar, vou arrancar teu coração aqui para entregar aos deuses, mas não é nada contra você não, tá? É só uma questão da minha cultura, aqui a gente faz isso. Aí ele responde pro outro aqui, né? Aí dá uma risadinha, né? Bom, na minha cultura, o costume é a gente viver muitos anos. Né? Olha, eu sei que a tua cultura se arranca o coração, mas na minha a gente costuma viver até ficar velhinho. Aí ele responde aqui, silêncio, né? Não queiras impor os teus valores, né, para mim. Né? Então é mais ou menos isso aqui. Ó. Eu não posso olhar para uma cena dessa e simplesmente dizer assim, tudo bem, ele matou o outro cara aqui, mas é que faz parte da cultura dele. Né? Na cultura dele é assim mesmo, o pessoal vai lá, arranca o coração dos outros e tá tudo bem. Né? Opa, não dá. Eu posso compreender por que o indivíduo faz isso, né? Mas eu não posso justificar isso, né? Pelo menos não quando ele sai lá da cultura dele, né? Se ele está lá inserido dentro do grupo dele é uma coisa, mas se ele sai desse grupo dele e ele vem até a minha cultura, por exemplo, até a minha sociedade e tenta emitir esse comportamento, né? Eu não vou poder aceitar. Eu, no máximo, eu vou poder entender por que ele está agindo assim, não porque ele é uma pessoa má, porque é uma pessoa que está deliberadamente querendo romper com padrões, alguma coisa assim, mas sim porque ele está agindo como ele sempre aprendeu a agir. Só que eu não posso simplesmente usar isso para justificar, então tá bom, então não tem problema nenhum e eu não vou lidar com isso aqui porque faz parte da cultura dele, eu não posso fazer nada. Não é assim, tá? E aí vocês vão ver que isso aqui é o que causa muitos problemas, justamente porque a gente tem muitos choques culturais hoje, por exemplo. Né? E aí eu trouxe aqui algumas charges. Isso aqui aconteceu algum tempo atrás, alguns anos atrás, acho que mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, tá? Não sei se vocês vão se lembrar, mas é de um caso que aconteceu na França, onde isso aqui são charges francesas, tá? O governo francês proibiu as mulheres de usarem burca. Que a burca, vocês sabem, a burca é essa roupa aqui, né? Deixa eu aqui sinalizar essa aqui, ó, né? Que a mulher fica toda coberta não é bem uma saia, é um pano preto, né? É um vestido preto que só aparece os olhos, tá? Não aparece ela usa luva, tudo cobre o corpo todo e a única parte do corpo que aparece são os olhos. Isso aqui, vocês sabem, né? Houve uma grande imigração de imigrantes árabes, imigrantes islâmicos para a Europa, principalmente para a França. Então houve uma grande demanda de uma imigração islâmica na França, e aí começou, obviamente, a dar os choques culturais, né? Porque choques morais, né? Isso aqui é um problema moral. Porque na cultura francesa, uma mulher, vamos dizer assim, se submeter ao homem, à família, na nossa também é assim, né? E usar uma roupa dessa é considerado opressivo, é considerado, né, machismo e tudo mais. Na cultura árabe, nem tanto. E só que quando você chega na França, vamos dizer assim, começa a dar problemas. Isso aqui é uma charge, tá? De quando o governo proibiu as mulheres de usarem burca na praia. Então as mulheres não poderiam usar burca na praia. Só que isso causa um problema, porque essas mulheres aqui foram criadas que é assim que você deve se vestir. Uma mulher decente, uma mulher ideal, deve se vestir desse modo aqui. E agora, se ela quiser ir na praia, ela vai ter que, entre aspas, ficar pelada, né? Vai ter que tirar a roupa, que absurdo, né? Por outro lado, os franceses são bem mais liberais, como vocês podem ver aqui, né? Tem uma forma de se comportar bem diferente e eles acham um absurdo esse tipo de coisa. E aí a gente tem um problema. Né? E o problema vai estar aqui, ó, essa outra charge que eu acho fantástica. Né? Então, o indivíduo aqui, né? Olha que interessante essa charge. O indivíduo aqui, representado por essa mulher, ela está esmagada entre dois padrões morais culturais, né? Colocados por duas sociedades diferentes. Né? Se ela usa a burca,
e ela segue as tradições do Islã, por exemplo, ela vai estar sendo aqui ameaçada pelo Estado francês, que aqui né, o carinha com a boina aqui representando um francesinho, que vai olhar para ela e vai dizer assim, é um absurdo você usar uma burca, isso aqui é um objeto de opressão patriarcal, né, islâmica, você não pode fazer isso, né, tira isso ou eu acabo com você. E, por outro lado, se ela vai usar os costumes do Ocidente, se ela vai usar os costumes franceses, como, por exemplo, usar uma mini saia e mostrar as pernas, né, alguém aqui de uma ideologia ou de um Estado, né, não vou dizer Estado, de uma cultura islâmica, vai olhar para isso e vai dizer, meu Deus, isso é um absurdo, né, porque você está sendo oprimida aqui pela objetificação do Ocidente, né, que trata a mulher como um pedaço de carne. Isso aqui você não pode fazer isso. Então, o indivíduo aqui, onde é que ele fica? Né? Ele fica estourado no meio de dois padrões culturais, dois padrões sociais, dois padrões culturais éticos. Né? Então, de novo, tá vendo? Ó, não dá para você simplesmente usar a antropologia e a sociologia para explicar o comportamento moral, porque senão você diria, um dos dois está certo, ou ele está certo, ou ele está certo. E a gente está vendo que é uma situação complicada. Né? Não vou nem dizer qual dos dois está certo, porque não dá para você dizer qual dos dois está certo. Né? Então, de novo, a antropologia e a sociologia elas vão ajudar a compreender por que existe esse choque. Por que o francês vai ficar puto porque a mulher está usando burca e por que o árabe vai ficar puto porque a francesa está andando pelada. Né? Vai dar para a gente entender isso, mas se a gente simplesmente usar a antropologia e a sociologia para dizer é assim, então a cultura deles lá é assim e não tem que mudar, a nossa cultura aqui é assim e não tem que mudar, a gente vai estar caindo também num antropologismo ou num sociologismo ético que não é adequado. Tá? Aí aqui só para ilustrar, eu trouxe aqui a matéria da época, deixa eu ver que ano foi isso. Foi 2016, ó. Tá, o ano foi 2016. Então isso aqui foi o que aconteceu lá na França. Né? Então prefeitos proíbem burkines, burkini é isso aqui, tá? É uma burca biquíni, né? Então a mulher ela cobre a perna, cobre aqui os braços e usa o véu, né, nas praias de Cannes, no sul da França. Né? Então aqui, ó, policiais forçam mulher a tirar o burkini na praia na França. Ou seja, olha que bizarro. Né? Eu não posso ir com roupa para a praia. É bizarro. Isso aqui repercutiu muito mal na época, né? Fica uma coisa absurda. Então, por mais que eu queira, entre aspas, aí, libertar a mulher da opressão patriarcal islâmica que obriga ela, mas sabe, será que alguém perguntou para essa mulher aqui se ela quer tirar o véu? Né? Então, e é um absurdo, porque do mesmo modo como a crítica é assim, né? O véu, a burca, oprime a mulher. Tudo bem, isso aqui não é opressão? Né? Isso aqui é liberdade? Eu posso questionar. Então, quer dizer, de um lado alguém me obriga a usar roupa e do outro lado alguém me obriga a tirar a roupa? Onde é que fica o indivíduo nessa situação? Né? Então, isso aqui é mais para... não tem resposta para isso, tá? Isso aqui é só para trazer uma reflexão para vocês, para mostrar que os choques culturais ocorrem aqui, ó, né? E por isso que a gente a gente tem que usar, tem que recorrer à antropologia, à sociologia para compreender os comportamentos morais, mas não dá para ficar preso neles, porque senão a gente vai cair em relativismos absolutos que não fazem o menor sentido, do mesmo modo como é com a psicologia. Tá? Então, para complementar essa parte aqui, né? Porém, não basta viver de acordo com os padrões morais da sociedade, é preciso que fatores sociais que condicionam o indivíduo sejam vividos pessoalmente, passem pela sua consciência, sejam internalizados. Tá? O indivíduo precisa ter uma margem individual, que é o caso ali, né, daquela música que eu mostrei na praia, ou sou obrigado a usar a roupa ou sou obrigado a tirar a roupa, né, para poder decidir e agir, né, não precisa escolher. Somente essa condição é possível, somente com essa condição é possível dizer que o indivíduo se comporta moralmente. Tá? Porque senão eu vou dizer, o indivíduo, ele fez assim porque a cultura dele fez assim, então ele não está agindo errado. Né? Eu matei alguém porque na minha cultura diz que matar é certo, então eu não posso ser responsabilizado. Né? Assim também a ética não se reduz à sociologia, ao contrário, teríamos, como a gente tinha falado aí, um sociologismo ético. Né? Então aí mais duas chargezinhas aqui só para brincar, né? Então, tipo assim, eu sou livre para dizer o que eu quero, né? A gente tá vendo que você é livre para fazer o que você quer, né? E aqui o outro, né? Não, você é livre para expressar a sua opinião, né? Desde que eu concorde. Então, peguei, né? Se de novo, se eu for simplesmente seguir os padrões morais da minha cultura, da minha sociedade, né? Então, tá aqui, né? Tá correto isso? Então, ó, essa pessoa que está defendendo os padrões da sua cultura, ó, você não pode pensar o contrário do que a gente faz. Né? Então não dá para a gente simplesmente pegar, entender a moral, ou entender a ética a partir do ponto de vista da sociologia e da antropologia, tá? Porque senão a gente cairia nesses relativismos aqui. Tá?
Então, a antropologia e a história também auxiliam a perceber o relativismo moral existente ao longo do tempo e das culturas. Isso nos possibilita ter uma visão mais ampla do desenvolvimento moral, bem como de perguntarmos: será que estamos em um processo de evolução moral? Né? Ela auxilia a fazer isso, mas a gente tem que tomar cuidado, como a gente já viu antes ali, de não simplesmente cair no relativismo tanto da antropologia e também da história. De dizer assim, antigamente era assim, agora é assado, então agora a gente faz assim, agora é certo, antes era errado. Né? Será mesmo que nós estamos numa evolução moral? Né? Como eu coloco aqui, será que os nossos comportamentos morais de hoje são melhores do que o comportamento moral que era dos nossos avós, dos nossos bisavós? Né? E a gente está num processo de evolução? Será que a gente não pode ter um processo de involução moral? Né? Fica aí para reflexão. Tá? O direito também contribui para a ética, já que estuda o comportamento humano como comportamento normativo. Então, de novo, também no direito a gente vai ter uma contribuição aí para entender a ética. Só que também a gente não pode usar o direito para definir a ética, porque as leis também elas mudam de acordo de época com época, cultura para cultura. Né? Senão a gente vai cair também num relativismo jurídico, como é o caso aqui dessa charge aqui, né? Doutor juiz, o meu cliente considera-se inocente por razões de relativismo moral, né? Então é aquela coisa, eu posso dizer assim, eu cresci dentro de uma determinada comunidade, lá na minha comunidade lá o padrão moral era esse, eu saí dessa comunidade, eu fui para um outro lugar, eu fiz alguma coisa que é considerada errada nessa outra comunidade, e aí eu simplesmente vou ser absolvido por isso, porque, olha, aí juiz, seu juiz me desculpa, mas é um relativismo, entendeu? Lá na minha cultura isso tá certo. Então, deliberadamente, eu sou inocente. Né? Se a pessoa fez de um modo... Olha, aí como entra com a psicologia. Ó. Se a pessoa fez algo que era da cultura dela, numa outra cultura, de um modo inconsciente, talvez isso seja o suficiente para justificar, vamos dizer assim, o comportamento da pessoa. Agora, se ela conscientemente sabia, né, se ela conscientemente entende que ela está numa outra estrutura social e ela realiza um outro comportamento que é ofensivo, né, naquele grupo lá, né, fica difícil você justificar o comportamento dessa pessoa. Né? Então vocês conseguem compreender primeiro, como é complexo, como é difícil, né, como é complicado você estabelecer padrões morais, né, padrões éticos, e como a gente precisa sim, hoje, né, de toda uma estrutura de diversas concepções de conhecimento diferentes, como a psicologia, a antropologia, a sociologia, a história, direito, né, para a gente poder tentar definir a melhor forma da gente se comportar em relação ao outro. Né, é nesse contexto aqui que o Sanches traz a reflexão dele. Tá? De novo, compreender, né, precisamos desses elementos, mas não podemos nos reduzir a ele. Tá? E aí, por fim, ele vai dizer aqui, né, que o mesmo ocorre com a economia. Diferentes formas de produção vão fazer com que o homem se relacione diferentemente com seus semelhantes. Assim, para se conseguir definir o que é ético na atualidade, é preciso levar em consideração esses diversos fatores psicológicos, antropológicos, sociológicos, históricos, econômicos, etc., né, que interferem sobre os comportamentos dos indivíduos, considerando também o seu grau de liberdade, ou seja, de livre-arbítrio. Daí a dificuldade de se definir comportamentos éticos universais, como querem algumas instituições, como, por exemplo, a ONU, né? Você já deve ter ouvido falar dos direitos universais do ser humano, ou algumas religiões, né, que tentam se impor em todo o mundo e colocar assim, a visão certa de homem e de mundo é a minha. Tá? Então, assim, para finalizar aqui o texto, para finalizar aqui esse material aqui do Sanches, o que ele está colocando aqui? Ele está fazendo uma proposição, tá? Que eu não concordo, mas é uma proposição, ela é válida, que a filosofia deveria transcender os aspectos da filosofia e deveria ser uma ciência, deveria entrar no rol das ciências. Dentro do rol das ciências, ela deveria se relacionar com outras ciências. Tá? Não que na filosofia ela não possa fazer isso, mas ela deveria se relacionar com outras ciências, como, por exemplo, a psicologia, a antropologia, a sociologia, a história, a economia, direito. Né? São outras ciências que estudam também o ser humano. A proposição dele é essa, diz assim, olha, a gente evoluiu tanto no estudo sobre o ser humano, a gente já diversificou tanto a nossa compreensão sobre o ser humano, que a gente tem diversas ciências aí que podem contribuir para a gente entender qual é o melhor comportamento moral do indivíduo. Então a gente deve usar essas ciências. Entretanto, a gente não pode usar essas ciências para justificar em grau absoluto qualquer comportamento do indivíduo. A gente não pode dizer que o cara fez assim ou fez assado porque ele teve um trauma emocional ou alguma coisa assim. A gente não pode dizer que o indivíduo fez assim ou fez assado
porque a história dele é desse modo ou daquele modo. O indivíduo fez um assado porque a sociedade, a cultura dele diz que é assim ou que é assado. Tudo isso explica, tudo isso vai fazer um rol, tá, para a gente compreender por que o indivíduo age como age. Mas não dá para a gente simplesmente usar isso para simplesmente evitar o julgamento do indivíduo. A gente vai ter que efetivamente julgar o indivíduo pelas suas ações, né? E aí esses elementos ajudam a entender o fenômeno, mas não dá para a gente simplesmente cair em relativismos. Tá? E o que também demonstra porque é tão difícil a gente criar, ou melhor assim, porque até hoje a gente não tem uma ética universal. Né? Você pode estar se perguntando assim, poxa, a gente tem pelo menos aí 21 séculos aí mais, né? Tem 25 séculos, 26 séculos aí de filosofia, tem aí 300 anos de ciência, 400 anos de ciência, e até hoje a gente não bateu o martelo sobre isso ainda. Poxa, por quê? Porque dada essa complexidade que vocês estão vendo aí, né? E aí, instituições como, por exemplo, a ONU, que propõem fazer isso, vocês estão vendo que é muito difícil. Né? Talvez isso não aconteça nunca, né? Devido às diferenças até vou dizer, geográficas, históricas, temporais, culturais dos diversos povos. Né? Então é muito complicado eu bater o martelo e dizer assim, olha, determinado comportamento é o certo, é o moral. Isso pode cair muito bem dentro de um indivíduo que foi criado numa mentalidade europeia, mas pode não cair muito bem para um indivíduo que foi criado numa mentalidade lá da Oceania. Ou o contrário, eu posso dizer assim que determinados tipos de comportamento são os que deveriam ser realizados, e isso vai fazer muito sentido para quem é um indivíduo oriental, um indivíduo chinês, um indivíduo japonês, mas pode não fazer o menor sentido para um indivíduo americano, tipo um brasileiro, um chileno, um boliviano. Né? Então, por isso daí a dificuldade para a gente bater o martelo, né, e definir uma ética, né, uma ética efetiva que possa ser utilizada a todos os povos ao mesmo tempo. Tá? Então, por hoje é isso. Né? A gente vai ficar por aqui. Deu grande, né? 1h20 aí. Ficou grande, mas infelizmente, gente, eu tive que fazer um vídeo único, tá? Porque para a gente poder vencer todo o material aí da disciplina, eu não podia dividir essa aula em duas, eu tinha que colocar ela numa aula só. Então, eu sei que foi bastante coisa, mas aí qualquer dúvida, depois quando a gente fizer o nosso, né, anotem aí as dúvidas que vocês tiverem, quando a gente fizer o nosso encontro síncrono aí, né, nosso próximo encontro síncrono, aí a gente tira as dúvidas, tá ok? Foi meio pesadinho, mas vocês podem rever isso mais uma vez, né? Não é tão complicado de entender, né? Mas qualquer dúvida aí, revejam o vídeo se vocês puderem e anotem as dúvidas e a gente tira então quando a gente se encontrar, né, no nosso ponto 5, ok? Então vejo vocês depois, até mais, até a próxima.